quanto menos eu gastar numa viagem, mais perto eu vou estar da realidade local. Quanto mais eu gastar numa viagem, mais distante eu vou estar da realidade local. Então, se eu vou para um determinado lugar para escrever sobre aquele lugar, eu tenho que me inserir na realidade local. Eu tenho que me integrar na realidade local para perceber, para entender, para eu poder escrever com conhecimento de causa. Não é? Então, quanto menos dinheiro eu levar, melhor. Né? Imagine, alguém que viaje, que só fique em hotel 5 estrelas, tá? Que só coma em restaurante 5 estrelas, que só ande de avião, né? E por aí afora. Ele passa por um país sem conhecer o país. Ele vai ficar em hotéis onde ficam outros estrangeiros, ele vai andar num avião onde viajam outros estrangeiros, né? Ele vai, na verdade, não vai ter contato com a realidade do país. Então, essa história de que precisa muito dinheiro para viajar é balela. Né? A não ser, é claro, que tu vá fazer uma viagem de turismo, de passeio, aí é outra coisa, né? Eu quero descansar, quero ficar 2 semanas descansando, vou para o melhor 5 estrelas que tem lá na Europa e vou ficar sem sair do hotel. Vou ficar lá tomando champanhe, comendo caviar e tal, né? Tudo bem, é outra coisa, mas eu estou falando da viagem para conhecer os lugares para onde a gente vai, né? Então, uma maneira bem prática de saber quanto dinheiro levar é ver a renda per capita daquele lugar. Né? Eu vou viajar para o Egito. Quanto eu vou levar de dinheiro? Bom, se eu quero viver como vive um egípcio, é só ouvir a renda per capita do Egito, eu vou ver quanto aquelas pessoas lá ganham por mês e para ver como é que elas vivem. Não é? Então, é sim uma boa referência. Na verdade, a gente precisa muito menos dinheiro para viajar do que se imagina. Desde que, é claro, se faça uma viagem para conhecer a cultura, o lugar para onde a gente vai, não é? Agora, se eu quero só flanar, aí é outra história. E aquela tua frase que deu polêmica na 0 Hora aqui, Ortiz. Fala tudo mais legal do que eu. Isso é uma coisa importante, não é? Eu disse uma vez, quando fui patrono da Feira do Livro, né, uma entrevista para 0 Hora, eu disse assim que o brasileiro ainda viaja para impressionar os vizinhos. Né? Claro, eu falei 1 milhão de coisas, mas o jornalista pegou essa frase, realmente é uma frase pesada, né? E colocou de manchete. 2 páginas na 0 Hora com essa manchete chamada na capa, dita pelo patrono da Feira do Livro. Claro, caiu todo mundo depois em cima de mim, né? Mas a matéria explicava, né? Quem lia a matéria explicava, né? Porque começou assim, ó. Ele perguntou para mim se os brasileiros viajavam, né? E eu falei para ele, para o repórter, que quando eu comecei a viajar para escrever os livros, em 97, não encontrava brasileiro viajando. Eu passava meses viajando. Normalmente a minha viagem para fazer um livro dura 3 meses. Eu passava meses viajando e não encontrava brasileiro. E agora, ultimamente, não é, a gente já encontrava muito brasileiro viajando, e a minha frase foi essa: os brasileiros não viajavam, já evoluíram muito, os brasileiros já viajam, mas ainda falta aprender a viajar. Falta aprender a viajar, não é? E aí eu disse assim, porque infelizmente o brasileiro ainda viaja para impressionar o vizinho. Não é? Então, imagina assim, alguém que tu chega no trabalho e tu fala para o teu colega no trabalho, vou passar 2 semanas em Paris. Pô, os caras ficam assim, pô, tu tá podendo, hein? Tá com grana, cara, pô, né? Experimenta dizer, eu vou passar 2 semanas na Bolívia. Aí o teu colega trabalha dizer assim, pô, na Bolívia, o cara deve estar passando fome. Pô, vai para a Bolívia, não é? Essa visão preconceituosa que se tem. Na verdade, a Bolívia é tão interessante quanto o país. É outra realidade, não dá para comparar. Aliás, a Bolívia, gente, tem 37 línguas oficiais, 37 línguas indígenas, o espanhol, e mais 36 línguas indígenas que são oficiais na Bolívia. Só por isso já vale a pena percorrer a Bolívia. É um dos países mais interessantes do mundo, né? Lá. Então, eu falei isso, né? O brasileiro, infelizmente, ainda viaja para impressionar o vizinho, o brasileiro ainda não sabe viajar. E aí o jornalista me perguntou, o que é saber viajar? Né? E aí vem o segredo, né? Viajar é ir em busca daquilo que só tem naquele lugar. Isso é saber viajar. É eu ir em busca daquilo que só tem lá naquele lugar. É por isso que eu vou para aquele lugar, em busca daquilo que só tem lá.
Se tem aqui na minha cidade, eu aproveito aqui, eu vejo aqui na minha cidade, não preciso ir lá, não é? Então, se eu vou viajar para um determinado país, é para comer a comida que eles comem lá, é para beber a bebida que eles bebem lá, é para ir nos lugares em que eles vão, é para frequentar os bares que eles frequentam, os restaurantes que eles frequentam, os hotéis que eles frequentam, é para andar de ônibus, como eles andam, é para andar de trem, é para andar de metrô, não é? Não vou para o Cairo, né? Eu amo o Cairo, né? Agora faz tempo que não vou no Cairo. Na verdade, eu estava em março do ano passado na Jordânia, tive que fugir da Jordânia, fechou tudo lá por causa da Covid, voltei, fui para Israel e fui expulso a Israel. Cheguei aqui no Brasil em março do ano passado, né? Então, eu não vou para o Cairo ou para, né, Nova Delhi ou para Nairobi para comer bife com batatinha frita ou churrasco. Isso eu como aqui, não é? Se eu fumo, não vou lá fumar Hollywood com filtro, né? Uma coisa assim, não é? Então, saber viajar, gente, é ir em busca daquilo que só tem naquele lugar. Esse é o grande segredo. Porque o principal objetivo da viagem, tá? A viagem externa, ela é um pretexto para a principal viagem, que é a viagem interna. A viagem externa é um pretexto para a principal viagem, que é a viagem interna, que a gente faz aqui na nossa mente. A aventura externa é um pretexto para a principal aventura, que é aquela que acontece aqui na nossa mente, na nossa cabeça. Então, quanto mais diferente for o lugar para onde eu for, maior vai ser o meu estranhamento e maior vai ser a revolução que aquilo vai desencadear aqui na minha cabeça. Entendeu? Então, se eu vou para um lugar onde eu já conheço tudo, eu vou passar e nem vou notar. Eu vou voltar de lá da forma como eu fui. Agora, se eu vou para um lugar que tudo é diferente, não é? E que provoca esse estranhamento, que me faz eu olhar a realidade de outra maneira, isso realmente provoca a viagem que interessa, a aventura que interessa, que é a viagem que acontece aqui dentro. E por que a maior viagem é aquela que acontece aqui na nossa mente? Porque a maior viagem que o ser humano pode fazer é uma viagem em busca do autoconhecimento. Nos conhecermos é o maior desafio que nós temos. Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou. Eu, a minha individualidade. E então eu só vou descobrir isso em busca do autoconhecimento. O caminho é o autoconhecimento, não é? E a viagem, ela provoca em nós essa volta para o nosso autoconhecimento. Então, quanto mais diferente for a realidade para onde eu for, maior vai ser esse processo que vai desencadear na minha mente, não é? De eu reavaliar tudo que eu conhecia e mais do que eu vou conhecer e provocar esse autoconhecimento. A partir daí, eu tenho o que escrever. Aí eu tenho que escrever. Porque aí, pensem bem, se eu escrever a partir dessa revolução que aconteceu na minha mente, eu vou escrever algo diferente de tudo que já foi escrito. Entenderam? E só se justifica escrever algo se for escrito de maneira diferente do que já foi escrito. Não adianta eu escrever um livro sobre um assunto que já foi escrito sobre aquele assunto da forma que foi contado aquele assunto. Então, se fica naquele livro, esse meu livro vai ser supérfluo, não é? Dá um exemplo para vocês. Eu vou escrever um livro sobre um amor impossível, não é? Se esse livro sobre um amor impossível não tiver o meu toque pessoal, não é? O meu estilo, a minha maneira de escrevê-lo, ele vai ser igual ao Romeu e Julieta, do Shakespeare. E é óbvio que eu não vou fazer um livro melhor que o Romeu e Julieta. Não é? Então, para eu escrever um livro sobre um relacionamento impossível, só se justifica se for diferente da forma como o Shakespeare escreveu. E esse é um processo que a gente tem que amadurecer. Por isso, gente, é importante amadurecer bastante antes de começar a publicar.
é uma revolução pela qual a gente passa até chegar na hora de dizer, bom, agora eu tenho o que botar no papel e eu sei como fazê-lo.